Boa tarde, pessoal, tudo bem? É, prazer, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sou acadêmico da T10 também, estou aí na candidatura da chapa Virginia Abga para o cargo de diretor científico. E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre como utilizar o Notion e como fazer apresentações pelo Canva. Antes de tudo, eu queria dar uma contextualizada no porquê isso é tão importante, né? Tanto de uma coisa quanto outra, né? Quando vocês entrarem aqui na universidade, aqui eu estou falando para os calouros especificamente, né? A organização é uma das coisas mais importantes que a gente vê, porque com tanta informação a gente fica perdido, né? São muitas aulas, são muitos módulos, né? Aqui a gente chama de matéria assim de módulo, né? E a organização ela é fundamental justamente para você não ficar perdido e conseguir ter todas as suas informações em um fácil acesso, com um fácil gerenciamento e uma coisa, uma plataforma que seja muito intuitiva, para que quando você for mexer, você consiga acessar ela com muita facilidade e também manejar, alterar coisas, adicionar arquivos. E aí que vem o Notion, né? O Notion, ele é uma plataforma que tomou o espaço aí da internet há um tempo atrás já, mas agora que ele está ficando popular, agora ele tem inteligência artificial também. Então ele é muito bom. E eu acho que para organização o Notion é o padrão ouro. É o que eu utilizei desde o do primeiro semestre da faculdade e é uma coisa que me ajuda muito, muito mesmo. Eu comecei a fazer revisões pelo Notion, eu comecei a fazer flashcards pelo Notion. Vocês vão ver que existe a possibilidade de uma infinidade de coisas aqui pelo Notion. E aí vem a outra coisa também muito importante, né, que é o Canva. Eu acho que muitos já conhecem o Canva de vezes aí que já utilizaram para outros propósitos, né? Mas o Canva aqui nas apresentações universitárias ele é muito importante porque ele também te proporciona várias ferramentas aí para enriquecer essa apresentação de slides que você possivelmente vai fazer e aí novamente falando para os calouros, vocês vão ver que vocês vão fazer bastante apresentação no módulo de IFC, enfim. Quando vocês entrarem aí na universidade, vocês vão conhecer as professoras e aí vocês vão entender a necessidade desse tipo de plataforma que a gente está apresentando para vocês. O que eu vou falar aqui do Notion? Primeiramente, eu vou ensinar como você pode criar uma conta no Notion e conhecendo assim a plataforma, fazendo um tour por ela, conhecendo quais são as funcionalidades, ferramentas e como você pode utilizar na prática, né? E aí, para o segundo ponto, como utilizar as funções de um template do Notion. E aí eu até coloquei essa imagem para mostrar justamente que o Notion ele proporciona uma integração de vários dispositivos. Então você pode utilizar ele em tablet, computador, notebook, celular, tudo. E esse é o grande motriz do porquê que o Notion é muito bom, justamente por essa possibilidade de portabilidade que te proporciona acessar ele de diversas formas e de diversas possibilidades, seja por vários dispositivos aí que você pode acessar, e por isso que ele é realmente muito bom, porque você tem ali na palma da mão a hora que você precisar. O Notion, o primeiro contato é justamente a gente acessar ele. Então eu recomendo que você abra o seu navegador. Se você não quiser fazer isso agora, não precisa. Você pode ir anotando os passos e aí posteriormente você consegue fazer. Mas basicamente você vai digitar lá notion.com. Você nem precisa digitar esse barra pt. Você simplesmente coloca notion.com, já vai entrar no site, vai estar em português e aí você consegue começando a entender, né? Antes de eu ensinar você a fazer login, eu vou dar uma passada ali de olho pela plataforma para vocês entenderem, né? Aqui ele fala, escreva, planeje, colabore com a ajuda da inteligência artificial, e aí ele mostra que você pode fazer documentos, projetos, calendários, sites. Realmente é uma infinidade de coisas e é exatamente para isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, para vocês fazerem o login aqui no Notion, vocês vão vir aqui, ó, fazer login. Se você já tiver uma conta. Se você não tiver, você clica aqui, use o Notion gratuitamente. Clicando aqui, você tem possibilidade de fazer esse login. Você pode continuar com o seu e-mail. Aí aqui você coloca, se você quiser utilizar um e-mail qualquer, por exemplo, o e-mail que você tem que não é o da universidade. Você pode utilizar. Então, por exemplo, você coloca aqui seu e-mail @hotmail.com, sei lá. Seu e-mail, 89, não, não, não. Aí você coloca aqui continuar. Se você não quiser utilizar o seu e-mail normal, você pode utilizar diretamente o login pelo Google. Eu acho que é mais fácil e mais intuitivo, porque geralmente o Google ele já está logado ali no seu Drive, no seu Workspace, e você consegue ter essa integração maior até com as coisas que estão no Google. Então você pode clicar aqui continuar com o Google e aí você faz isso. Você também pode fazer o login com a sua conta do iCloud, lá da Apple, mas aí é isso. Aí quando você vai fazer o login, ele vai pedir basicamente o seu e-mail, aí ele manda um e-mail de um código de verificação. À medida que você coloca isso, ele já te dá boas-vindas à plataforma. O login é muito fácil, muito intuitivo, vocês vão ver que realmente não é uma coisa que traz nenhum tipo de dificuldade. Coloquei até aqui em português porque estava em inglês.
Então, feito o seu cadastro, você pode aí já acessar a plataforma. Eu vou fazer o meu login aqui e ele já vai entrar na plataforma e a gente consegue continuar melhor. Só um segundo. Lembrando que você pode ter mais de uma conta no Notion. Você pode ter uma do seu e-mail pessoal e do seu e-mail da universidade, por exemplo. Existem inúmeras possibilidades. Aí aqui você entrou no Notion. Essa não vai ser a sua primeira página. Essa página aqui é a página do template. Aqui a primeira coisa que você vai precisar fazer é criar uma nova página. E para você criar essa página, você clica aqui nesse íconezinho aqui, ó. Crie uma nova página. Como eu estou dizendo para vocês, é bem intuitivo, né? E aqui vai ser o seu primeiro contato com o Notion e é o ponto de partida para você começar a criar um template de organização para te ajudar na universidade. Então, aqui você vai colocar nova página, que é o título, né? Você coloca o título que você quer. Aí, no caso, eu vou colocar organização, medicina. Dê um Enter, pronto, você colocou o seu título. Aqui você tem duas mais possibilidades. Você pode adicionar um ícone nessa página, e aí esse ícone ele vai ficar bem aqui do ladinho, mas ele também vai ficar aqui. Aí são aqueles emojis, enfim, que já existem ali, por exemplo, no WhatsApp. Eu vou pesquisar alguma coisa, sei lá, ciência. Aí eu achei esse microscópio. Vou colocar ele aqui. Aí tá aqui, organização medicina. Você pode adicionar uma capa também para esse template. Você clicando aqui, você consegue adicionar uma capa. Aí essa capa ele vai gerar uma automática, aí você pode clicar aqui em alterar capa, e aí você também tem uma infinidade de possibilidades para colocar, né? Você pode colocar capa de cor, ele te dá várias opções aqui de imagens, etc. Você pode também carregar uma imagem do seu computador que você salvou, enfim, você pode fazer isso, colocar o link. Aqui você pode acessar um repositório de imagens e colocar, e você pode pesquisar também. Então, por exemplo, vou pesquisar aqui medicina. Aí apareceu isso aqui, uma pessoa aferindo a pressão. Aí vou colocar isso aqui de capa. Aí, pronto. Tá vendo? Já tem uma cara bem bonitinha a nossa página aqui de organização de medicina. Aí agora a gente clica aqui embaixo de onde está a organização medicina. Tá vendo que tá escrito aqui, escreva algo ou pressione espaço ou então barra para comandos. Aqui é onde você vai começar a construir a sua página. E aqui é onde eu quero te ensinar as principais funções do Notion e como você pode trabalhar com elas. Quando você clicou aqui nessa página, você clica nesse ícone de mais aqui. Tá vendo? Tem um íconezinho de mais. Você pode clicar nele. E aí aqui ele vai te abrir uma porta de possibilidades para adicionar o que você quiser. Aqui você pode escrever texto, e aí é um texto livre, enfim. Você pode colocar um título, e aí tem vários tipos de título. Você pode colocar uma lista com marcadores, uma lista numerada. E aí, o porquê que essas tantas funcionalidades, elas se comportam dessa maneira em uma página? Porque você pode criar uma página dentro da outra, igual, por exemplo, naquele template que eu vou compartilhar com vocês, ele tem lá, primeiro período. Aí no primeiro período tem a matéria X, vou pegar uma matéria da UEMS, Introdução ao Estudo da Medicina. Dentro dessa página Introdução ao Estudo da Medicina, você pode adicionar uma tabela, você pode adicionar um calendário, você pode adicionar uma outra página que é onde você vai anotar os conteúdos que a professora falar na aula. Você pode colocar uma lista, você pode fazer flashcards. Então, assim, a graça do Notion é justamente essa, você ir fazendo uma coisa atrás da outra e integrando essas coisas. Aí aqui nós temos aqui outra página, como eu disse, lista de alternativas. Isso aqui logo mais eu vou falar para vocês o porquê que ele é muito bom. Frase de destaque, citação, tabela, muito bom para você criar diversas coisas aí. Por exemplo, um quadro de horários da faculdade é uma tabela, né? Link para outra página, enfim. Eu vou começar fazendo aqui uma citação, que eu quero ensinar para vocês como você pode organizar uma página eficiente para você aprender a construir a sua própria. Então aqui a gente coloca uma citação. Uma coisa bem legal, por exemplo, o esforço é a chave do sucesso. Né? Para quando você entrar no Notion, você lembrar o que você está vivendo ainda, né? Aí você adiciona aqui o mais e você pode adicionar outras coisas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira adicionar um título aqui. Aí nesse título eu vou colocar quadro de horários, medicina UEMS. Aí eu sei que nesse título, embaixo dele tem que vir alguma coisa relacionada a isso. E essa alguma coisa vai ser justamente esse quadro de horários, né? Assim que você receber seu horário, você pode fazer isso. Mas antes disso, eu quero te ensinar a trabalhar com esse título ainda. O que você pode fazer? Você pode selecionar ele com o botão esquerdo do mouse. Aí aqui você ainda pode mudar. Tá vendo? Ó,
ele aparece essa barrinha. Aí você pode alternar o tipo de título, você pode colocar como texto. Aí aqui também você tem outras possibilidades. Ó, você pode colocar ele em negrito, você pode colocar ele itálico, sublinhado. E aqui você pode colorir o texto. Eu acho essa função interessante para você ir personalizando o seu template, né? Você pode colocar outra cor no texto, mas você pode colocar uma outra cor no fundo também. Aí, por exemplo, quadro de horários, medicina UEMS. Já ficou uma coisa mais legalzinha, né? Eu vou diminuir esse título, vou colocar o título 3, que eu acho que faz mais sentido. Aí aqui a gente vai clicar no mais novamente para a gente adicionar esse quadro de horários, que seria justamente essa tabela. Bom, então eu vou lá no mais e eu procuro aqui tabela. Aí aqui você pode ir adicionando as linhas e as colunas. Aí vamos supor que você queira fazer esse quadro de horário, aí você coloca aqui. Vamos supor Não, módulo não. Vou colocar direto. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí aqui você vai adicionando mais sexta. Aí você pode ir adicionando mais linhas aqui também, de acordo com aquilo que você quer, né? Aí vamos mudar aqui que eu coloco o horário. Assim fica mais intuitivo. Então, segunda, terça, quarta, quinta. Adiciono mais uma aqui no maisinho. Aí eu vou e coloco sexta. Beleza. Aí vamos supor, jogar horários aleatórios aqui. Por exemplo, das 8 às 10. Aí depois das 10h30 ao meio-dia. Aí depois eu coloco das 2 até as 17 horas. E aí depois das 17h30 até as 20h30. Aí na segunda-feira, vamos supor que eu tenho aula de manhã das 8 às 10 de CBA. Sei lá, histologia mais farmacologia. Aí você vai preenchendo a sua tabela de acordo com aquilo que você vê necessidade. Você também pode alterar o texto dessa tabela, tá? Existe essa possibilidade, você clica no texto e aí você faz da mesma maneira que você fazia, tá vendo? Você pode colorir o local do texto da mesma maneira que você faz com o texto normal. Aí vamos supor que eu tenha esse horário aqui, sei lá, aula de IFC. Aí a minha próxima aula é vai ser tutoria, PBL. Aí, ó, aí a tutoria vai até a noite. Estou jogando qualquer horário, gente, só para vocês entenderem. Aí você pode ir trabalhando com essa tabela da maneira como você quer. Você pode ir adicionando cada vez mais linhas e mais colunas de acordo com a sua necessidade. Eu acho que essa é uma função muito importante, né? Justamente para você aprender essa organização. Uma outra forma de utilizar a tabela que eu acho muito legal também é você utilizar, por exemplo, uma tabela para prazos, né? Por exemplo, vou colocar aqui outra tabela. Antes dela, eu vou colocar um título. Deixa eu pensar. Esse título pode ser Organização de Avaliações. Primeiro semestre. Aí você dá um Enter, coloca mais, aí você vai adicionar aqui a sua outra tabela. Aí a gente vai e coloca aqui. No dia 14 do 2, aí a outra avaliação no dia 19 do 2, aí a outra avaliação no dia 23 do 2, enfim. Aí no dia 14 do 2 eu tenho uma avaliação, sei lá, de histologia. Histologia, prova 1. Aí no dia 14 eu também tenho uma avaliação de farmacologia, farmacologia, prova 1. É uma maneira de você se organizando. Aí você colocou as outras provas que você tem. Aí, à medida que você foi fazendo essas provas, o dia 14 passou, você clica no texto, vem aqui e clica no taxado. Aí você vai riscar, isso significa que essa prova já passou, né? Você faz isso de novo, risca. Isso é uma das possibilidades mais simples de você ir se organizando no Notion e faz muita diferença no primeiro semestre, justamente porque a gente tem uma dificuldade de entender ali os processos de organização e como que eles ocorrem. Então, vamos progredir aqui para mais algumas funções. Uma função que eu acho muito legal, eu vou criar uma outra página para vocês. Vamos supor que isso aqui seja uma página de, sei lá, matérias, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui, módulos do primeiro semestre. Aí você dá um Enter. Aí aqui no módulos do primeiro semestre, você vem e coloca que é um título 3, né? Aí eu vou colorir aqui o meu texto, um plano de fundo, coloquei azul, enfim. Módulos do primeiro semestre. Aí aqui eu vou colocar páginas para eu anotar as anotações que os professores forem falando, por exemplo. Para quem vai para medicina UEMS, agora no primeiro semestre, tem o módulo de CBA.
né? Aí aqui você vai vir no mais e colocar aqui, você vai achar página. Integrar uma subpágina dentro dessa página. Você clica aqui, aí ele já vai abrir uma outra página. E aí quando você voltar lá para aquele primeiro template, vai estar escrito lá o título que você colocou aqui. Então vamos supor que você colocou CBA. Ciências Básicas e Aplicadas 1. Aí aqui eu vou adicionar um ícone novamente. Vou pesquisar aqui alguma coisa, sei lá, de ciência. Vamos ver. Esse negocinho aqui. Aí eu vou colocar só o ícone, não vou colocar a capa, não. Aí, ok, você viu que aqui você criou uma página para uma matéria. Aí vamos supor que essa matéria, que é o que acontece na UEMS, tem outras matérias dentro dela. Então, por exemplo, novamente falando aqui da medicina UEMS, primeiro ano, vocês vão ver aqui que o módulo de Ciências Básicas e Aplicadas, ele tem, na verdade, 4 matérias dentro dele. Aí você pode ir e vendo as suas possibilidades. Como que eu acho legal de organizar nesse caso? Você vai vir aqui, nesses 3 pontinhos, e você vai clicar em Galeria. Aí essa galeria, ela vai mudar a visualização da sua página. E é aqui que começa uma coisa mais legal, né? Aí você vai clicar aqui numa nova página. Essa nova página é uma das matérias. Então, uma das matérias desse módulo é histologia. Aí você colocou histologia, vamos adicionar um ícone aqui. Esse ícone aqui desse cientista. Aí eu vou adicionar uma capa para vocês verem como é que vai ficar. Vou colocar uma capa X aqui. Aí vou naquele mesmo processo que eu já mostrei para vocês. Vou pesquisar aqui alguma coisa, ciência. Não, deixa eu pesquisar histologia mesmo. Não apareceu. Tecido... Não, aparece tecido de roupa, não é o que eu quero. Ciência, enfim. Qualquer coisa aqui, isso aqui. Tá ótimo. Aí, ok. Ficou aqui histologia. Aí você criou a matéria de histologia. Aí eu vou sair daqui. Aí agora você vai ver que apareceu aqui a matéria histologia. Você pode fazer isso com outras matérias também, tá? Existe essa possibilidade. Mas eu quero mostrar uma outra coisa legal aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui onde fica a visualização. Aqui. Visualização. Layout. Aqui. Você vai clicar nesses 3 pontinhos. Aí você vai vir aqui em Layout, Galeria. Aí você vem aqui, visualização do cartão, capa. Aí vai aparecer a imagem que você colocou. Aí você poderia ter colocado, por exemplo, uma imagem que você pesquisou lá no Google de histologia para você saber que matéria que é. Aí você vai adicionar uma outra matéria nesse módulo. Vamos supor que seja uma matéria do CBA também, farmacologia. Aí eu vim, fiz esse mesmo processo aqui. Deixa eu ver um outro ícone. Adicionei esse ícone aqui do jaleco. Aí, novamente, eu vou aqui adicionar uma capa para vocês verem que a capa já vai aparecer lá. E aí, você vai fazendo uma coisa mais bonita, né? Visualmente. Aí já tem 2 matérias aqui, né? Aí agora você criou uma página para essa matéria. Aí agora eu vou voltar e mostrar para vocês o que eu tinha falado. Lá na primeira página, Organização Medicina. Aqui o que a gente já fez. Aí vocês viram que aqui, ó, fica a página que eu criei, do CBA. Se eu quiser fazer isso com outra página, eu posso fazer isso infinitamente. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu dei um Enter aqui, cliquei no mais, e aí eu vou colocar aqui novamente mais uma página. Aí eu vou criar outra matéria. Habilidades médicas, que é uma outra matéria aí da medicina UEMS. Coloquei um jaleco aqui, etc. Aí você volta aqui, essa página vai estar aqui. Aí tá vendo que essas coisas elas vão integrando e a sua organização ela vai ficando mais próxima do que você pode utilizar no dia a dia. Aí vamos voltar aqui para o que a gente estava falando do CBA. O CBA, como eu falei, é essa matéria que tem várias matérias dentro dela. Aí a gente criou uma página aqui para essas 2 matérias, porque a gente foi lá naquela visualização em galeria que eu mostrei para vocês. Aí vamos abrir a página dessa matéria, enfim, uma matéria X aqui, que no caso é histologia. Aí quando você clica nessa matéria, você vai clicar aqui, ó, nesse ícone que está escrito abrir como página inteira. Você clica nele e aí ele vai abrir uma outra página, que é a página da matéria de histologia. E você está vendo aqui em cima que ele tem todo um deck mostrando para você como aonde que você está. Ou seja, se você quiser voltar na página inicial,
é só você clicar aqui, Organização Medicina, você volta para a primeira página. Se você quiser voltar para a página do CBA, você clica aqui no CBA e você vai conseguir voltar para ela facilmente. Então, isso é muito importante, né? Aí você viu aqui que tem essa página de histologia. Você pode adicionar, por exemplo, uma tag. Essa tag, ela é importante para quando você vai buscar, por exemplo, vamos supor que você tem muitas páginas, e aí você pode criar uma tag para facilitar a sua busca. Aí essa tag que eu vou criar é CBA, porque histologia está dentro do CBA, aí colocou uma tag. Você pode adicionar um comentário, enfim. Aí aqui, você pode começar a adicionar coisas de uma página normal, da mesma maneira que eu ensinei para vocês lá, daquela primeira página da Organização Medicina ou do CBA. Só que agora eu vou te ensinar como tornar isso útil para quando você for fazer uma matéria. Então aqui a gente está na página de histologia, aí eu vou adicionar um mais. Aí vamos supor que eu queira começar fazendo anotações da aula. Antes disso, eu vou colocar as informações aqui. Vou colocar um texto normal. Aí eu vou colocar então, histologia, professor da matéria, horário, segunda-feira, vamos supor, das 8 às 10. Aí eu vou e seleciono esse texto todo e eu vou deixar ele numa cor diferente e com um fundo diferente, que é justamente para separar, porque são as informações da matéria. Aí você dá um Enter, como eu fiz aqui, dá um Enter, vou dar 2 Enters para dar um espaço melhor, ou ainda você pode vir aqui e clicar no divisor, que aí você consegue ter um espaço aqui entre uma coisa e outra que você vai escrever. Aí você pode clicar no mais novamente e a gente vai adicionar um título. Esse título vai ser Anotações de Aulas. Aí aqui vai ser o espaço que você vai destinar para anotar as coisas que o seu professor daquela matéria vai falar naquela aula. Por exemplo, se você levou seu tablet ou notebook, ou depois, vamos supor que você levou o caderno e quer passar as anotações a limpo para o Notion para ter mais organizado. Você pode fazer dessa maneira. Aí, novamente, existem inúmeras formas como você pode fazer isso. Você pode criar uma nova página para cada assunto. Então, por exemplo, o primeiro assunto de histologia vai ser microscopia e tecido epitelial. Você pode vir aqui, criar uma página escrito microscopia e tecido epitelial. E aí você vai criando uma página para cada assunto. Se você gostar de colocar muitas informações em uma aula, pode ser que essa maneira seja muito útil. Mas, ao meu ver, é uma maneira mais trabalhosa e pode te deixar um pouco mais confuso. Eu acho melhor manter tudo em uma lista só, porque aí você vai conseguir utilizar isso aqui como revisão também. Então, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de clicar aqui no mais, nos blocos básicos, e aí você vem aqui e clica em lista de alternantes. E aí vamos supor que o primeiro assunto seja microscopia e tecido epitelial. Aí você vai abrir. Aí quando você for abrir, você pode começar a escrever tudo daquela matéria. Aí vamos supor que tem uma outra matéria. Depois disso vem tecido conjuntivo. Aí depois de tecido conjuntivo vem tecido muscular, enfim, todas as matérias do ano. Aí você está vendo que você pode fazer isso com todas as matérias, ó. Aí você faz a anotação dela embaixo e depois você clica aqui e ele fica organizadinho. Aí vamos supor que você colocou microscopia e tecido epitelial. Aí você vai e coloca uma setinha. Essa setinha eu basicamente cliquei naquela barrinha que fica do lado do zero, no teclado numérico. Aí eu coloquei Shift e aonde fica o ponto no teclado. Aí ele forma uma setinha. Aí vamos supor que, sei lá, tecido epitelial, reveste, superfícies corporais. Beleza. Fui e coloquei outra coisa. E dentro disso aqui, você ainda pode ir colocando outras coisas. Então, por exemplo, vamos supor que você queira colocar uma lista com marcadores. Você pode colocar isso dentro do bloco daquela aula. Então, aqui eu coloquei uma lista, por exemplo. Coloquei aqui, onde o tecido epitelial está localizado. Aí eu fui e quis colocar uma lista aqui. Aí eu vim aqui no mais e coloco uma lista com marcadores. Aí eu coloquei região 1, dei Enter. Região 2, dei Enter. Aí quando eu quiser parar com a minha lista, eu simplesmente clico naquela barrinha de apagar, como se fosse apagar o texto. Aí você volta para o normal. E dentro disso aqui, você pode adicionar tudo que você quiser. Igual você viu que eu adicionei, por exemplo, uma lista dessas listas com bolinhas aqui. Mas você pode vir aqui no mais e adicionar aquilo que você quiser. Então, você pode adicionar uma lista de coisas de marcar,
Você pode colocar uma página dentro disso aqui. Você pode colocar uma tabela dentro. Então, por exemplo, coloquei aqui uma tabela, tecido Y, tecido X. Aí aqui, o tecido Y está na região 1, o tecido X está na região 2. O tecido Y serve para a função 1, o tecido X serve para a função 2. Você pode fazer uma infinidade de coisas. Ah, e adicionar imagem, posso também? Porque, né, principalmente em algumas matérias muito visuais, tipo histologia, imagem é muito bom. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vou lá no Google e vou pegar uma imagem de tecido epitelial. No Google Imagens mesmo, mas essa imagem pode ser de onde você quiser, não precisa ter um critério, não. Você pode copiar a imagem, aí você vem aqui, aí dei um Enter aqui, dei um Ctrl V, a imagem já vai aparecer aqui. E aí a imagem já está no seu resumo, você pode fazer ele do jeito que você quiser. Aí por que que eu acho útil? Porque quando você clica aqui, desaparece tudo, aí você clica aqui, aparece de novo, e aí você consegue ter uma organização melhor, porque isso aqui vira tanto um resumo quanto uma revisão. Eu vou mostrar um para vocês que eu fiz de um módulo que nós tivemos em 2024, no segundo semestre. Que eu fiz desse jeitinho, com essa lista, e aí eu fui fazendo uma revisão para vocês verem o quanto que isso é útil. Deixa eu só abrir aqui uma outra página. Imagem. Aí quando vocês fizerem isso aqui, vocês podem compartilhar uma página também. Deixa eu só colocar para compartilhar essa outra página agora. Que aí você já vem pronto aqui. Isso aqui é um exemplo de página que eu criei igualzinho aquela outra lá, para fazer uma revisão de um módulo de imunologia que nós tivemos no segundo semestre. Aí eu fui dividindo por assuntos, por exemplo, aqui tem imunidade inata, inflamação, órgãos linfóides, enfim, vou pegar um assunto X aqui, sistema complemento. Aí aqui eu cliquei, ele abriu o assunto, e aí eu fui escrevendo dessa maneira que eu ensinei para vocês. Eu fui colocando setas e fui escrevendo, complemento, 30 proteínas inativadas circulando na corrente sanguínea. Aí eu fui e quis escrever quais são as vias do complemento. Aí eu fui e criei um título do tipo 3 para a via clássica. Aí eu fui, dei Enter e comecei a escrever o que era a via clássica. Aí eu quis colocar uma imagem no meio. Eu simplesmente tirei print do vídeo do YouTube, cortei, dei o Ctrl V na imagem aqui. Pronto, a imagem foi para o meu resumo, tá vendo? Aí eu fui colocando várias imagens. Você pode fazer isso de inúmeras formas, tá vendo? Olha. Aí você pode fazer a listinha que eu falei para vocês, com os pontinhos aqui, dessa mesma maneira, e colocando imagens, mudando cores. É muito útil, porque esse tipo de revisão ele fica palpável, igual antes da prova. Eu tinha um aplicativo do Notion no meu celular, você pode baixar ele, tanto no Android quanto no iOS. E aí eu ia revisando antes da prova, eu só ia clicando na setinha e os assuntos iam aparecendo. Então, é muito útil tanto para você estudar quanto para você revisar. E aí você pode fazer também isso aqui como se fosse flashcards. Vamos supor que... Aí aqui eu vou colocar outra barra, né? De organização. Então, eu terminei essa parte de anotações de aulas, vou colocar aqui um divisor. Aí agora eu vou começar outro bloco. Aí eu vou colocar flashcards de histologia. Eu vou selecionar o texto, vou colocar o tipo de texto que ele é, aqui no caso um título 3. Aí eu vou dar Enter, e aqui eu vou começar todo o processo. Aí eu vou pegar aqui lista de alternativas. Aí vamos supor que eu esteja fazendo alguns flashcards de tecido epitelial. Aí eu vou colocar o que é tecido epitelial. Aí o próximo... Aí é uma pergunta, né? Aí o próximo card. Onde está localizado o tecido epitelial? Quais as funções do tecido epitelial? Aí eu vou aqui e coloco uma respostinha, porque o tecido epitelial, o tecido epitelial é um tecido de revestimento e proteção, enfim. Aí onde está localizado, X, Y, Z, só para vocês verem. Aí quando você quiser revisar, você pode fazer vários desses. Aí quando você quiser revisar, você vai vindo aqui, o que é tecido epitelial? Aí você dá aquele tempo para você lembrar, enfim, aí você vê a resposta. O tecido epitelial, um tecido de revestimento e proteção. Onde está localizado o tecido epitelial? Deu aquele tempo? Está localizado na região X, Y, Z.
E você pode fazer isso com todas as matérias. Aí aqui, vamos novamente colocar um divisor. E aí colocar, sei lá, uma outra coisa aqui, que eu não coloquei. Vamos supor que uma lista de tarefas. Vamos colocar aqui trabalhos e provas, controle. Aí aqui, isso aqui é uma função útil também, porque é uma maneira de você, como é que eu posso dizer? Como se fosse um cronogramazinho para você saber aquilo que você já fez e aquilo que você não fez. Então, trabalhos e provas, controle. Aí você novamente mudou aqui o tipo de texto. Aí a gente vem aqui embaixo, clica no mais, e aí você coloca uma lista de tarefas. E aí aqui você escreve a tarefa, por exemplo, ler capítulo 2 do Junqueira, sobre tecido conjuntivo. Aí uma outra coisa que você tem que fazer é fazer resumo da aula 3 de histologia. Aí, à medida que você for fazendo, você pode ir marcando isso aqui. Pode ir marcando, e aí, se você quiser colocar coisas novas, você pode apagar uma coisa simplesmente no botãozinho de apagar do teclado. Você pode ir fazendo isso infinitamente. Você pode também fazer o upload de alguma coisa. Vamos supor que você queira criar uma página aqui, nessa aba de histologia. Vou colocar novamente aqui um divisor, e aí a gente vai colocar aqui livros de histologia, não, arquivos. Vamos supor que você tenha outros arquivos além de livros da matéria de histologia. Sei lá, a professora mandou uma lista e aí você quer anexar aqui para depois, quando você for acessar, ficar mais fácil, né? Aí você colocou aqui, arquivos de histologia. Colocou um título. Aí eu vou, coloco no mais aqui. Aí você vem aqui. Acho que é aqui no mais. Não, peraí. Cadê? Só um segundo, gente. Texto, lista, estação, tabela, divisor. Aqui. Aqui é onde fica mídia, tá vendo? Eu cliquei lá no maisinho, aí eu entrei nessa página, eu vou lá no final. Aqui tá mídia, você pode colocar imagem, vídeo, áudio, etc. Aí aqui arquivo. Aqui no arquivo você pode colocar tanto de um link, quanto você pode carregar esse arquivo. Sei lá. Por exemplo, vamos supor que eu vou colocar um arquivo qualquer aqui, de um resumo. Aí aqui ele está carregando esse arquivo. Aí quando esse arquivo carregar, ele vai aparecer aqui. Lembrando que quando o seu plano é grátis, você tem um limite de 5 megabytes. Por exemplo, esse arquivo aqui não deu certo. Mas aí se você colocar o link, você pode colocar um link para o Drive, por exemplo, e aí seus arquivos estarem lá, só para você saber onde está a sua organização, né? Porque aí fica tudo em uma coisa só, e aí é mais importante. Aí olha aqui o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer em uma matéria só. Aí aqui a gente consegue voltar. Pode falar, Giovana? Lembrando que, assim, tem gente que, como você bem falou, às vezes usa o Notion para fazer resumo. E aí a vantagem do Notion para comparação, por exemplo, ao Docs, ao Word, é que no Notion você consegue colocar GIFs e vídeos. Então a gente pode usar o que a gente aprendeu na aula do João Mateus para, por exemplo, você está aprendendo anatomia. Ah, estou aprendendo anatomia dos músculos. Quero saber qual que é a função do músculo, qual o movimento que o músculo faz. Aí você grava lá a tela de um vídeo mostrando qual que é a função do músculo e aí você coloca o vídeo nesse resumo. E aí fica mais fácil para você visualizar na hora de você estudar ou relembrar para a prova. Exatamente. E colocar áudio também é uma função muito boa, porque muitas vezes você grava uma aula e aí você quer colocar um áudio lá daquela transcrição do professor, para se lembrar depois até de fazer a transcrição, você pode fazer o upload daquele áudio, colocar um link dele no Drive, enfim, você pode fazer essa interconexão que é muito importante. E vamos supor que, por exemplo, você fez uma página de revisão igual aquela que eu mostrei para vocês da matéria que eu tinha feito. Você pode compartilhar isso com quem você quiser. Você clica aqui nessa aba compartilhar e publicar. Aí você vai vir aqui onde está escrito publicar. E aí você simplesmente clica aqui em publicar. Aí ele vai gerar um link. Esse link aqui, você clica em ver site. E aí você pode compartilhar ele com quem quiser. A pessoa vai poder ver, vai poder acessar o conteúdo que está escrito lá. Ela não vai poder editar, a não ser que você deixe ela editar. Aí, no caso, você pode colocar aqui, ó, pode visualizar, pode comentar, pode editar, mas aí no caso de você quiser compartilhar, por exemplo, o resumo, você pode fazer o resumo, simplesmente publicar ele só para a pessoa visualizar, que ela vai conseguir usufruir do seu resumo e não pode editar ele. Isso é muito importante.
Aí a gente viu aqui nessa questão da visualização em galeria, né? Aí vamos supor que eu entrei em outra matéria. Eu fiz aqui o nosso quadro de horários e tal. Aí eu entrei aqui em habilidades médicas. Aí aqui você pode, por exemplo, adicionar um calendário ou um cronograma. Eu vou passar por cada função dessas aqui. Aí vamos supor que você adicionou um calendário. Isso aqui é muito importante. Você poderia ter feito isso numa outra página também. Eu estou fazendo nessa aqui só para te mostrar que você pode começar já com o calendário. Aí aqui nesse calendário ele já abriu aqui para você e você pode, por exemplo, adicionar uma tarefa. Aí vamos supor que eu queira adicionar uma coisa aqui no em fevereiro de 2025. No dia 5 de fevereiro eu adiciono aqui. Aí você pode adicionar uma nova página. Sei lá, no dia 5 de fevereiro você tem uma prova de farmacologia. Aí você criou uma página para essa prova de farmacologia. Você abre essa página e aí você pode fazer todas aquelas funções que eu te falei anteriormente na outra página, nessa mesma página e fazer essa página de revisão. Aí quando você for entrar lá em habilidades médicas, no mês de fevereiro, vai estar aqui a sua página da prova. Aí você pode ficar acessando isso quantas vezes você quiser. E é uma maneira muito prática até para você adicionar algum evento também. Por exemplo, adicionei aqui no dia 13, estou jogando uma data qualquer, vai ter a mostra de 10 anos da medicina UEMS. Aí você criou essa página e vamos supor que você queira submeter algum trabalho, aí você pode fazer o esboço do seu trabalho aqui, colocar as ideias, o que eu quero apresentar no meu trabalho, etc, etc, para você começar a construir ele, e aí além disso ele fica como um lembrete. Então se você baixar, por exemplo, o Notion no seu celular e ativar as notificações, no dia 13 de fevereiro ele vai te lembrar um dia antes, e ele vai te lembrar no dia que você tem aquele determinado evento, aquele item que você marcou no seu calendário, na sua agenda. Então isso é muito prático também. Ok. Aí agora a gente pode fazer, vamos supor que eu criei outra página aqui, para mostrar mais uma função para vocês. Vamos ver uma matéria aqui, sei lá, Introdução ao Estudo da Medicina. Aí beleza. Aí você adicionou seu ícone e tal. Aí a gente vai vir aqui novamente e clicar em cronograma. Esse cronograma aqui ele é muito legal, porque ele fica integrado com o seu calendário. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, o nome, sei lá, prova de histologia. Aí você vai movendo isso aqui de acordo com a data. Por exemplo, ele está compreendido entre dia 23 e dia 27. Aí ele vai ficar aqui. Aí você poderia fazer isso, por exemplo, com outras datas, tá vendo? Isso aqui esse cronograma ele é muito legal para você colocar coisas que são recorrentes. Por exemplo, vocês vão ver que na UEMS existem módulos longitudinais e temáticos. E aí os módulos temáticos eles têm um tempo de duração de algumas semanas. Então, por exemplo, esse módulo de introdução ao estudo da medicina, vamos supor que ele seja 4 semanas. E você pode ir alongando ele aqui para a duração dele, aumentando a data, e aí você sabe quando ele começa, quando ele termina. Você pode ter um lembrete. Esse cartão aqui ele pode estar associado a uma página. Então, assim, existe uma possibilidade de integração muito legal também para você fazer isso aqui. E aí, uma outra coisa, antes de eu mostrar o template que eu fiz para vocês, vou criar novamente mais uma página aqui. Vou colocar aqui, módulo X. Aí vamos supor que você queira colocar um modelo que não é você que vai criar. Você pode clicar aqui nessa página, onde está escrito modelos, aí você vai ser redirecionado para essa página aqui. Aí existem inúmeros modelos aqui. Aí tem modelos que são pagos, tem modelos que são gratuitos, e aí você pode trabalhar em cima deles, por exemplo. Vamos supor que eu queira um modelo de educação. Aí aqui tem as tags, por exemplo, organização de aprendizagem. E aí vão apresentar para você aqui todos os modelos em destaque, e aí você pode alterar esses modelos de acordo com aquilo que você quer. Então, por exemplo, vamos ver esse aqui mesmo. Enfim, é um template grátis. Aí você pode adicionar ele. Se você quiser adicionar ele e começar a usar ele, você clica aqui em adicionar, e aí vai aparecer que o seu modelo está sendo adicionado. Aí vai aparecer aqui já, My School Dashboard, que é esse modelo aqui. Aí você pode clicar nele e começar a fazer do jeito que você quiser. Aí você pode alterar aquilo, você pode alterar, por exemplo, esse texto. Vamos supor que seja sumário. Aí você pode escrever alguma coisa. Esforço, não sei o que, não sei o que. Aí você pode ir alterando esses templates grátis que você acha na internet do jeito que você quiser. Assim como o que eu fiz para vocês.
Eu vou mostrar agora um pouco do template que eu fiz para vocês. E aí, para você adicionar, vai aparecer uma opção para você bem aqui, escrito duplicar. Aí, quando você acessar ele com a sua conta, você clica em duplicar e ele já vai estar bem aqui, assim como está o meu, Medicina, vai estar no seu Notion também. Você pode começar a usar ele à vontade. Aí, por exemplo, aqui tem primeiro período, segundo período, aí eu coloquei terceiro, quarto, quinto, enfim. Aí vamos supor que no primeiro período, CBA1. Aí é uma página, aí eu posso abrir ela aqui. Aí aqui no CBA1, você pode colocar várias informações. Eu coloquei horas, limite de faltas. Quando vocês tiverem acesso ao sistema acadêmico, vocês vão saber o limite de falta de cada matéria. Você coloca aqui, e aí tem o status de falta, se você não faltou nenhum dia, porque aí, de acordo com a quantidade de faltas que você faltou, você vai ver o quanto que você ainda pode faltar. Isso aqui pode ser muito útil. Aí aqui eu coloquei o nome dos professores aqui da UEMS, que dão aula lá no primeiro ano. Aí aqui tem nota final em avaliações. Aqui tem uma tabela com as atividades avaliativas. E aqui vocês vão ver que vocês podem colocar várias coisas. Você pode colocar a data, a prioridade. Aí vamos supor que essa prioridade seja uma prioridade alta. Você escreve prioridade alta. Aí aqui tem o controle de matérias, aquilo que eu tinha mostrado no início, por exemplo, matéria Introdução à Anatomia. Você tem uma presença naquela aula, mas você precisa estudar ela ainda. Aí você pode, tá vendo que tem vários status? Estudada, estudando, para estudar. Vamos supor que eu coloquei uma outra aqui. Coloquei a matéria Introdução à Farmacologia. Dá um Enter. Eu tive a minha presença na aula, só que eu já estudei essa matéria. Eu vou colocar ela aqui como estudada. E você consegue ter um controle se você colocar todas as matérias. Se você souber aquilo que você ainda tem que estudar e aquilo que você já estudou, tá tudo certo. Você pode ir colocando à medida que você vai fazendo isso. E aqui você pode também colocar a data no calendário. Vamos supor que seja dia 23/1, tá vendo? Você clica aqui na data no calendário. E aí você pode colocar, por exemplo, uma data limite, até quando você tem que estudar aquela matéria. E ela fica aqui para estudar, ou então estudando, por exemplo. Entendeu? Você vai poder mudar o status dessa matéria. Vou pegar uma outra coisa aqui desse template. Aqui eu fiz uma aba com cursos e certificados. Aí eu coloquei em galeria. Que aí você pode, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um curso que o Cami vai oferecer para você. Sei lá, um curso de introdução à bioestatística. Aí você pode fazer essas anotações aqui, ó. Isso aqui é uma página de cursos com anotações. Você abre aqui, aí você viu que tem, não precisa ser aula, pode ser o nome do curso. Por exemplo, Introdução à Bioestatística para Medicina. Aí você abre essa página que é do seu curso. E aqui você vai escrever tudo que você viu do seu curso. E aí você pode anexar o seu certificado aqui também, porque quando você tiver que apresentar ele para a universidade ou para algum processo seletivo que você está participando, você já tem um controle melhor desse certificado, das anotações do seu curso, caso você queira revisitá-las também. Aqui nesse template eu coloquei também uma aba de horários para você ter um controle do seu cronograma, de segunda até sexta. Só que lembrando que é uma tabela, então você pode adicionar mais. Por exemplo, se você quiser colocar sábado, você pode colocar também. Aí aqui eu coloquei vários horários, você também pode adicionar mais horários aqui embaixo, tá vendo? Ó, cliquei no mais, eu posso adicionar, por exemplo, de 19 horas a 21 horas. Aí você vai adicionando, por exemplo, farmacologia, aí embaixo, histologia. É uma tabela igual eu tinha mostrado para vocês no início. Aqui tem uma fotinha da UEMS. Aí aqui tem um calendário de eventos e avaliações, é muito importante. É um calendário normal, daquele que eu tinha mostrado para vocês, e você vai adicionando o seu evento. Da mesma forma, clica aqui, aí você vai colocar, por exemplo, nova página, Jormed. Aí você abre essa página, e aí tem tudo, olha aqui, ó. Tem como você colocar a prioridade, se está atrasado ou não. Você pode colocar o status, se ela foi iniciada ou não iniciada, aqui em andamento ou concluída, a data dela, porque à medida que ela for concluída, ela sai do seu calendário, né? Aí aqui ele mostra o dia que você tá, enfim. Aí uma outra coisa. Em relação a esse template é isso. Ele tem umas funções legais, né? Você pode colocar o código da matéria, esse aqui eu coloquei qualquer código, enfim. Por exemplo, mecanismos de agressão e defesa. Aí eu abri essa página. Aí eu tenho aqui, se eu quiser colocar o plano de ensino, no caso aqui da UEMS, cada matéria ela tem um caderno que o professor compartilha em PDF com vocês. Então, por exemplo, você tem o caderno
do módulo de CBA, tem o caderno do módulo de MAD, do módulo de Introdução ao Estudamento, de todos os módulos. Você pode anexar aqui eu coloquei o número de horas, o limite de faltas, que são 15, aí, eu faltei uma aula, faltei tantas horas, etc. Aí, aqui no caso, eu não faltei nenhum dia. Aí, coloquei o nome do professor, controle de matérias, tudo. Aí, aqui embaixo, você pode criar outras coisas. Por exemplo, aqui embaixo eu peguei e criei uma outra página. Você pode vir aqui no mais, página, criar uma nova página, igual eu coloquei aqui, revisão MAD, por exemplo, aí aqui de todos os problemas das tutorias. Aí você faz daquele jeito que eu tinha ensinado com as listinhas, para ter um controle de matéria de cada conteúdo, para você fazer revisão. Isso aqui é uma mão na roda, viu? Porque o Notion, eu acho que realmente é o melhor sistema de organização, justamente por conta desse tanto de funcionalidade que ele tem, e que você pode organizar muito bem organizado, né? E Canva, eu vou ensinar a utilizar os templates de uma maneira mais inteligente, falando um pouco sobre o que é a apresentação universitária, né? Porque, como tem muita gente aqui que vai entrar no primeiro ano agora, a apresentação da universidade não é a apresentação da escola. Tem um contexto um pouco diferente, né? E aqui também eu quero falar um pouco sobre como fazer apresentações efetivas no Canva, apresentando com qualidade. Criar conta é muito simples, eu acho que a maioria de vocês já tem conta no Canva, né? Porque é bem popular e tal. Mas aí você pode criar várias contas aqui, você pode sair, tem o app, etc, etc. Você pode criar a conta pelo Google. Eu recomendo que quando você receber o seu e-mail acadêmico, você crie uma conta pelo e-mail acadêmico, que você pode separar as coisas que você vai fazer para a universidade, tanto de template quanto de slide. E aí você consegue ter um controle melhor também, assim como no Notion, quando você receber seu e-mail acadêmico da UEMS, você também cria uma conta pelo e-mail acadêmico para facilitar a sua organização e deixar as coisas em um e-mail só. Então, para criar a sua apresentação, você vai vir aqui, nessa página inicial, o que você vai criar hoje, e você vai clicar em apresentação. Até aqui, muito tranquilo. Ele vai abrir uma página em branco, e aí você vai ter vários estilos aqui. Só que agora a questão é que você tem que saber o que você quer. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma apresentação lá. A primeira apresentação que vocês vão fazer no módulo de FC, agora no primeiro ano, vai ser uma apresentação no módulo de abrangência de ações da saúde, que é um módulo de saúde coletiva, e aí a professora vai sortear um tema lá entre vocês da turma, e aí vocês vão dividir em grupos e vão ter que fazer a apresentação sobre isso. Aí vamos supor que você tenha caído com o tema epidemiologia. Tá? Você tem que começar a fazer um recorte do que é o seu tema, né? Porque senão o seu slide não vai ter nada a ver com ele. Então, por exemplo, se você está trabalhando com epidemiologia, você tem que elencar as palavras-chave. Então, a epidemiologia tem a ver com saúde, tem a ver com estatística, tem a ver com epidemiologia, que é a própria palavra, tem a ver com medicina. Aí você pode começar a procurar as coisas relacionadas a isso. E aí você pode estabelecer, por exemplo, coloquei aqui saúde. Aí aqui você vai ter uma infinidade de templates relacionados à saúde. Só que você tem que ver aquilo que realmente adapta ao seu tema. Por exemplo, esse tema aqui, ele é lindo, né? Tem alguma coisa do coração aqui, fala de doenças do coração. Só que ele não é um tema bom para, ele não é um tema de slide bom para você falar sobre epidemiologia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, se você for fazer seu eletivo, estágio com uma cardiologista e quiser fazer uma apresentação sobre isso, tá, ele pode ser um tema legal, fazendo algumas alterações aqui. Mas no momento não, então você tem que traçar aquilo que é realmente daquilo que você quer. Aí a gente pode, por exemplo, olhar esse aqui. Esse tema aqui já é um tema interessante para você começar a ver. Existem outros aqui que são muito bons também. Por exemplo, esse aqui. Tá vendo? Só que aí vai do seu bom senso. E é isso que eu queria falar aqui com vocês. Vamos supor que você tem escolhido esse tema aqui. Aí você clicou para aplicar, e o bom do Canva é justamente esse, porque você tem vários modelos já prontos, e você vai trabalhando em cima deles, né? Essa capa aqui, a primeira análise, ela pode ser boa, mas se você chegar com essa capa para apresentar para a professora de FC, ela já vai tirar ponto do seu trabalho, porque ela vai falar que tem informação demais. E no slide tem que ter apenas o necessário e o útil. Né? A gente cansou de escutar isso em 2024 nas aulas de FC, e é realmente assim. Então, por exemplo, metade das coisas aqui você pode apagar. Por exemplo, isso aqui você pode apagar, esses ícones aqui desnecessários pode apagar também. Então, assim, realmente vai trabalhando com aquilo que vai ser necessário na sua apresentação. Aí vamos supor que o tema lá da sua apresentação seja a epidemiologia.
Aí você colocou epidemiologia, conceitos e aplicações. Coloquei aqui uma coisa X, né? Aí você está trabalhando com esse título aqui, você pode diminuir ele, você pode aumentar aqui a fonte ou diminuir. Aqui você pode, nesse campo aqui, mudar o tipo de fonte. E aí, novamente, eu te falo uma coisa, tenha bom senso. Porque uma das coisas que vocês vão aprender na aula de IFC sobre como fazer apresentações, boas apresentações, para, enfim, metodologia científica no geral, é justamente adequar a sua apresentação ao tema que você está falando. Então, você não vai colocar essa fonte aqui para falar, por exemplo, sobre epidemiologia. Isso aqui foge totalmente do contexto universitário. Você tem que colocar uma coisa que demonstre de alguma forma seriedade, ou seja, uma fonte que seja reta. Essas fontes aqui, isso. O Gustavo falou Times New Roman, Arial, que inclusive é o que a gente vai usar em todos os trabalhos acadêmicos, né? Arial e Times New Roman, enfim. A BNT, né? Aí essas coisas aqui eu vou tirar também, que são totalmente desnecessárias. Aí essas imagens aqui, elas estão fora do contexto, né? Então eu vou excluir essa imagem. Como é que eu fiz para acessar essa imagem? Eu cliquei aqui 2 vezes, aí eu vou e clico no delete. Aqui novamente, clico no delete. Aqui eu vou excluir, vou excluir, vou excluir. Bom, você pode deixar esse campo aqui para colocar, por exemplo, o nome do módulo. Então, iniciação aos fundamentos científicos 1. Aí eu vou diminuir essa fonte um pouco para ela caber ali. Coloquei aqui. Aí eu peguei aqui, deu uma diminuída, epidemiologia, conceitos e aplicações, eu posso ir aumentando a fonte, só que também você pode ir trabalhando aqui, ó, aumentando e diminuindo para caber nos locais que você vai colocar. Nesse caso aqui, eu vou deixar desse jeito aqui, porque senão vai ficar muito para cá. Então, no caso, eu deixo aqui, epidemiologia, conceitos e aplicações. Depois eu posso alterar também. Toda apresentação tem que ter o logo da universidade. Enfim, acho que eu tenho aqui o logo da UEMS. Deixa eu só ver. Não sei se está nessa conta. Imagens. Não. Deixa eu ver. Ah, e coloquei o logo do SUS, gente. Finge que é o logo da UEMS. Tem o logo do SUS aqui. Aí você pode posicionar ele de maneira estratégica também. Você não vai colocar o logo da UEMS aqui, nem aqui no meio, tá vendo? Ele não pode ficar disperso. Você vai colocar o logo aqui, onde ele tem um destaque, mas também mostre que não é a coisa principal. Você poderia colocar ele aqui em cima também, se você quisesse. Mas eu acho que aqui embaixo ainda fica melhor. Aí você poderia colocar também o logo do governo do estado do Mato Grosso do Sul, também aqui do lado, enfim. Aí agora eu quero colocar 2 imagens aqui que remetem à epidemiologia. Aí eu poderia pegar essa imagem no Google, eu poderia pegar essa imagem onde eu quisesse, mas como o Canva já está aqui e ele dá uma porção de coisas gratuitas, eu poderia colocar aqui e escrever epidemiologia. Aí eu venho aqui em imagens, aqui elementos gráficos não são os ícones, né? Mas aqui em fotos, que no caso eu quero adicionar uma foto mesmo. Essa imagem aqui, por exemplo, ela está aliada ao contexto da epidemiologia, né? Que é uma coisa relacionada à saúde global, etc. Então eu cliquei nessa imagem, arrastei ela aqui onde eu quero colocar, e ela vai automaticamente ficar aqui no campo. Aí vamos supor que eu peguei uma outra imagem aqui, essa imagem aqui, que é bem a cara da epidemiologia. Aí novamente eu venho e arrasto ela para cá. Aí se eu clicar 2 vezes, eu posso ir mexendo nessa imagem, colocando ela para o lado, para o outro, enfim. Eu posso diminuir também, aumentar. Eu posso trabalhar bastante. Enfim. Eu coloquei essas 2 imagens só de exemplo, para a gente ver como é que a gente pode fazer. Tá. Eu vi que esse título ainda não está muito legal. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir o tamanho dele. Aí aqui ele já ficou bem melhor, tá vendo? Porque agora ele está na mesma linha que essa descrição aqui da matéria, iniciação aos fundamentos científicos. Vou pegar um logo da UEMS aqui só para eu mostrar para vocês como é que ficaria. Que aí não fica tão longe do que a gente está falando aqui, né? E é uma coisa que vocês vão ter que fazer o ano inteiro. Tirar esse logo do SUS aqui. Aí. Deu um Ctrl V e coloquei o logo da UEMS.
Vou colocar o logo da UEMS aqui. Aí eu vou e pego o logo do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Pesquisei lá no Google, achei o logo. Vou copiar a imagem e dar um Ctrl V no Canva. Dei um Ctrl V, a imagem já apareceu aqui. Isso aqui é um padrão das apresentações da UEMS que vocês vão ter que fazer nos módulos. Logo da UEMS, logo do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, isso aí. Aí aqui embaixo eu poderia copiar esse texto, dou um Ctrl C, Ctrl V e coloco o nome dos integrantes do grupo. Por exemplo, nome aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. Aí aqui eu coloco no mesmo alinhamento das outras coisas, por exemplo. Poderia ser assim ou poderia ser assim também, que aí fica aliado com o restante aqui. Bom, aqui você fez uma capa de trabalho bem objetiva, sucinta, mas que mostrou o que é o seu trabalho, sobre o que ele fala. Ele mostrou que ele é da universidade, que a universidade é do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Ele mostrou quem participa desse trabalho e ele mostrou o módulo. Então já deu para ter uma visão geral. Agora eu vou utilizar um exemplo de página para ver, mostrar para vocês como que a gente pode construir uma página de maneira legal. Eu vou excluir essas duas aqui porque eu gostei mais dessa aqui. E novamente o bom do Canva é justamente esse, que você tem um modelo e você trabalha em cima dele. Olha, eu acho que esses dois arcos aqui, eles deixam o template muito carregado e talvez possam desviar a atenção da pessoa. Então, por enquanto, eu vou deixar um. Esses dois elementos aqui eu vou excluir, tanto de um lado quanto do outro, porque fica muita poluição visual também. Aí aqui eu vou colocar um título. Por exemplo, História da Epidemiologia. Aí aqui eu vou aumentar para caber o meu texto. Eu poderia ter aumentado ou diminuído de tamanho também, mas eu acho que esse tamanho está adequado. Aí vamos supor que eu quero o meu texto centralizado. O Canva já faz isso para você. À medida que você vai colocando aqui, ele já fala onde que o seu texto fica reto. Se você for indo, ele vai te mostrar aqui. Que aí, no caso, é bem aqui onde ele fica reto na página. Se você ver, ele ficou retinho. Aí vem uma outra coisa muito importante na apresentação de trabalho acadêmico, que é justamente a densidade e o tamanho do seu texto. Você pode escolher colocar o seu texto numa apresentação de slides de duas formas. Ou ele pode estar em tópico, ou ele pode estar em texto corrido. Se ele estiver em tópico, o seu tópico tem que estar explicativo, mas você enquanto apresentador daquele trabalho, tem que conseguir olhar para aquele tópico sem precisar de ler demais aquilo, né? E apresentar para os espectadores com muita maestria aquilo que você está falando. Vamos supor que, sei lá, eu vou colocar aqui um tópico, aí eu venho aqui para colocar tópico aqui em lista, e aí eu escrevo epidemiologia, ciência criada no século XVIII. Aí o outro tópico eu coloquei epidemiologia surgiu com John Snow. Aí no outro tópico eu coloco a história da epidemiologia conta com diversos nomes. Aí, no caso, você pode mudar aqui o seu texto. Eu recomendo você deixar aqui nesse alinhamento na esquerda, porque aí o texto fica próximo da sua numeração aqui. Aí você poderia alinhar aqui juntamente com o texto e tal, aí ficou mais bonitinho. Aí, se você escolheu colocar o seu texto em tópico, novamente eu repito o que eu falei. Você tem que ter a maestria e o conteúdo de saber olhar para aquele tópico e falar o que esse tópico quer dizer. Então, eu estou falando sobre epidemiologia, ciência criada no século XVIII. Se eu estou apresentando, fazendo essa apresentação de slide, lá na hora, para os alunos e para a professora, eu tenho que olhar para esse tópico. Eu vou ler, por exemplo, então agora nós vamos abordar sobre a história da epidemiologia. Aí eu olho, a epidemiologia é uma ciência criada no século XVIII. Eu não vou passar para o próximo tópico e falar, a epidemiologia surgiu com John Snow. Não, eu tenho que explicar aquele tópico. Porque senão a sua apresentação de slides ela ficou incompleta e a sua apresentação também ficou incompleta. Então aí você tem essas duas escolhas. Agora vamos supor que você queira colocar um texto corrido. Aí você poderia colocar aqui. A epidemiologia surgiu no século XVIII com John Snow e conta com diversos nomes e estudos em seu campo científico.
para além de uma vasta literatura. Se você escolheu colocar um texto, o texto do seu slide tem que ser um texto sucinto. Você não pode colocar texto grande no slide, porque isso é uma coisa que prejudica, porque você não vai ler o texto que está no slide, e também as pessoas não podem ficar muito tempo presas tentando ler um texto e elas não conseguem prestar atenção naquilo que você está falando. Então, escolha colocar um texto pequeno, que seja objetivo, e aí sim você consegue manejar aquele texto. Então, por exemplo, eu coloquei esse texto aqui que é pequeno, aí chegou na hora da apresentação, eu vou falar, a epidemiologia, ela surgiu no século XVIII, com John Snow, conforme citado ali no slide. O slide ele vai ser um apoio para você, e por isso ele não pode ter muitas informações desnecessárias. Ele tem que ter realmente só o necessário. Aí, por exemplo, eu estou vendo esse triângulozinho aqui, eu gostei dele. Só que eu vou utilizar um triângulo só. Aí eu vou, apago os outros. Aí, como eu falei do Jon Snow aqui, eu vou colocar uma imagem dele. Jon Snow, sei lá, tô colocando uma data aqui, 1871, 1839. Aí eu aumentei o meu texto. Posso centralizar aqui. E aí, se eu vi que a imagem que eu vou colocar faz sentido para eu colocar, tudo bem. Eu vou pesquisar uma imagem aqui de um homem qualquer. Antes disso, eu vou colocar aqui, ó. Só um segundo. Vou apagar essa imagem. Antes disso, eu venho aqui nos elementos. E aí eu vou clicar aqui, ó. Nas molduras. Porque aí, para você colocar uma imagem, você pode colocar ela dentro de várias formas. Vamos supor que eu queira colocar na forma de um triângulo, de um quadrado, de um círculo, enfim. Existem inúmeras possibilidades. Aí eu vou colocar nessa forma aqui. Aí eu deixei aqui essa foto. Aí agora eu volto nos elementos. Volto aqui. Como eu já tenho a foto, eu clico na foto. Eu vou pegar ela e simplesmente alinhar. Aí ela já vai colocar direto aqui. Aí aqui você já tem um slide falando sobre história da epidemiologia. Aí você pode mudar aqui o posicionamento para onde você achar melhor. Você pode selecionar essas duas coisas ao mesmo tempo. Você seleciona uma, aí você clica na tecla Shift, seleciona a outra, aí seleciona outra, que aí elas ficam agrupadas e você pode ir mudando o posicionamento delas. Aí como elas estão em uma coisa, você consegue alinhar elas como uma coisa só. Aí aqui você já tem um slide que está, sei lá, muito mais eficiente para apresentação, considerando que você sabe aquilo que você precisa apresentar, etc, etc. Outra coisa importante aqui, quando você for colocar referência, você pode colocar no próximo do próprio texto. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar uma referência aqui, Snow 2019, coloca essa referência já no próprio texto, porque aí você consegue ter um controle melhor também, lembrando que os slides, todos os slides acadêmicos têm que ter referência, né? Isso é uma coisa muito importante. A professora do ano passado, por exemplo, comeu o rabo de todo mundo do primeiro ano, porque não tinha colocado a referência nos slides do eletivo. É uma coisa que você já tem que analisar também. Na faculdade, tudo tem que ter referência. Bom, em relação a criar uma página de slide no Canva, é basicamente isso. Você trabalhar com esses elementos que você pode trabalhar aqui, enfim. O problema do Canva, às vezes, é que ele tem coisa demais e você fica perdido, né? Então, por exemplo, vamos supor que você queira colocar alguma coisa da saúde. Aí você viu que tem alguns elementos gráficos. Só que, será que esse elemento ele tem que estar naquele slide específico? Você tem que analisar de acordo com o propósito do seu conteúdo. Por exemplo, nesse primeiro slide aqui, eu até posso colocar um símbolo. Vamos supor que eu coloque esse símbolo aqui. Eu poderia colocar esse símbolo aqui do lado, aqui em cima. Ficaria legal. Faz sentido no propósito, que é uma apresentação e tal. Mas se esse símbolo, se essa imagem não fazem sentido no contexto em que elas estão inseridas, não tem por que você colocá-las ali. Então você tem que fazer uma dosagem muito bem assim, analisada mesmo, bem avaliada em relação àquilo de elemento gráfico que você vai colocar no seu slide. Porque os professores e os avaliadores eles podem te cobrar muito ferrenhamente em relação a isso, sobre o que você colocou e o propósito de você realmente ter colocado aquilo no seu slide. Aqui no Canva você pode trabalhar com inúmeras possibilidades de texto também. Só que para a apresentação do slide eu te peço, por favor, que você fique só nesses três aqui. Não inventa de colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque
Isso aqui acaba com a sua apresentação. Imagina se você for apresentar no congresso e você colocar um slide com esse negócio aqui cheio de... Não, por favor, né? A gente tem que ter bom senso também na universidade. Então, você vai colocar uma coisa que seja formal, que realmente represente a formalidade do seu trabalho e aquilo que você foi fazer, né? Lembrando aqui no Canva, para você colocar uma imagem que seja externa, você pode clicar aqui em Uploads e você pode fazer o upload de um arquivo. Só que atualmente o Canva permite que você colhe a imagem. Então, se você achar uma imagem no Google e der um Ctrl C, você simplesmente dá um Ctrl V aqui no Canva, a imagem já vai ficar nos seus uploads, por exemplo. Eu vou criar uma nova página aqui, vou duplicar isso aqui. Aí eu vou excluir isso aqui tudo que eu coloquei. Opa. Aí. Excluir. Aí vamos supor que eu queira colocar aqui um gráfico. Esse gráfico aqui de um trabalho do ano passado. É interessante que gráficos no seu slide, gráficos e tabelas, eles tenham a possibilidade de ficar sozinhos para que você consiga explicar o propósito daquele gráfico, porque ele é um elemento próprio da sua apresentação, né? Isso é uma outra coisa que vocês vão aprender nas aulas de FC. Então, você tem que posicionar ele de uma maneira que todo mundo consiga ver na sua apresentação, deixa ele sempre reto. Esse tamanho aqui já é um tamanho muito bom, já que eu estou utilizando o design de fundo aqui, né? Você pode deixar aqui, não precisa deixar uma página branca quando você vai colocar um gráfico ou uma tabela, tá? Pode deixar desse jeito também. Aí, nesse caso aqui, ele já tem a fonte. Se não tivesse, você iria ter que colocar a fonte, porque, pelo amor de Deus, tudo tem que ter fonte na sua apresentação, seja ela um gráfico, imagem, qualquer coisa. E é isso. Em relação ao Canva. Acho que ele é bem intuitivo de mexer, né? E o mais importante é você realmente saber o seu propósito e como escolher um template, porque muitas vezes a gente tem essa mania de querer escolher o template mais bonitinho, né? Mas será que o template mais bonitinho é aquele que os avaliadores daquela determinada banca de apresentação do trabalho vão olhar e falar, será que esse slide ele demonstra profissionalismo? Por exemplo, ano passado o meu eletivo foi sobre cardiologia, que é um módulo que, enfim, vocês vão entender aí. Aí eu tinha mostrado para vocês aqui esse template aqui, ó. Eu acho, tendo bom senso, que esse template não é um template bom para você apresentar um trabalho acadêmico. Eu acho que esse template ele tem uma pegada muito infantil e eu não acho que ele representa a formalidade que você precisa para apresentar um trabalho acadêmico. Então eu descartaria esse template, eu colocaria outro, sei lá, eu poderia pesquisar aqui, por exemplo, cardiologia, e aí apareceu outros templates aqui que estejam alinhados a essa área da saúde, que eu poderia utilizar, que representam muito mais formalidade. Porque parte do seu trabalho também é entender para o público que você apresenta e para o contexto que você está apresentando, né? Você não está fazendo uma apresentação para uma turma de crianças sobre o coração, você está apresentando um trabalho acadêmico na universidade, então a gente tem que realmente começar a ter essa ideia agora no primeiro ano, porque o foco muda bastante, né? Aqui dentro da universidade. Bom, em relação ao Canva foi isso.